O rapport é a incrível técnica que te dá a habilidade de se conectar e criar empatia para influenciar pessoas e conseguir o sim delas. Eu sou Júnior Portari, e eu vou te ensinar nesse vídeo 5 incríveis técnicas de rapport para você começar a utilizar imediatamente. Esse rapport, persuasão e vendas são assuntos do teu interesse, então já curta esse vídeo, para ajudar a gente a alcançar mais pessoas. Combinados? Muito bem. Então, também considere se inscrever aqui no canal, porque ele é um bate-papo direto de vendedor para vendedor. Você vai ver. Rapport é a capacidade de entender a outra pessoa e acessar o subconsciente dela diretamente. É a capacidade de entrar no mundo de alguém já disse isso. É fazer a outra pessoa sentir que vocês realmente têm algo, têm um ponto em comum. Pode-se dizer até que o rapport é a essência da comunicação bem-sucedida. Top, né? E na maioria das vezes o rapport ele acontece de forma espontânea, autêntica, real, mas dá para se trabalhar. E é importante também você saber que se você deseja obter mais resultados, você precisa entender o raciocínio que está por trás do rapport, entender como é que ele funciona e usar algumas técnicas para se conectar assim intencionalmente com as outras pessoas, intencionalmente. Afinal, quando você sente que recebe atenção, você sente que está sendo ouvido, ouvida, é natural que você se interesse genuinamente por quem está te dando atenção, não é verdade? Ele se conecta com você e imediatamente se abre um mundo de possibilidades para uma boa comunicação. Então, aqui estão as 5 dicas de rapport que eu te prometi e eu te conto que algumas delas você até já faz intuitivamente, sem se perceber e talvez sem perceber, E talvez mesmo no começo ali, que você vai começar a usar as técnicas, você já experimente resultados. Você pode até pensar que são técnicas simples e eu quero te dizer que não são, mas dá para fazer. Elas têm um grande poder de influenciar as pessoas e a partir de hoje você vai poder usar esse poder. Dica número 1. Sorrir. Sorrir é a técnica mais simples e eficaz de rapport. É a primeira técnica de rapport. Portanto, sorria. Ela é considerada a chave universal. O sorriso ele é capaz de desarmar qualquer pessoa e ele é capaz, inclusive, tem a capacidade de fazer com que grandes dificuldades, de repente, de relacionamento, se pareçam coisas mais simples e mais fáceis de resolver. O sorriso abre portas. Quando você começa uma interação com um leve sorriso, você acaba gerando mais empatia, mais conexão, seja numa negociação, seja no mundo das vendas, seja numa palestra, numa paquera, quando você é apresentado a alguém, seja como for numa interação pessoal. Enfim, o sorriso, ele vai mostrar de uma forma subliminar, que é inconsciente também, que você é uma pessoa amigável, isso é, ele vai derrubar possíveis barreiras emocionais ou sociais que pudessem existir. Se a outra pessoa poderia ter alguma barreira com você, o sorriso ele derruba tudo isso. Acontece basicamente porque o nosso inconsciente gosta de ver um sorriso para se sentir mais seguro. É isso, Durante a interação nas sociedades antigas, tribais, que dominaram o nosso planeta por milhares e milhares de anos, essa sociedade, normalmente, elas eram hostis, viviam em conflito, e nesse período, durante o encontro com uma pessoa desconhecida ou com tribos diferentes, o sorriso ele demonstrava que sim, aquela pessoa, aquela tribo eram amigáveis e que não ofereciam perigo, E isso veio até hoje. A nossa sociedade moderna ainda é considerada, evolutivamente recente, e como a gente ainda traz resquícios, desse passado antropológico, segundo os cientistas, então a gente ainda carrega muitos genes dos nossos ancestrais lá das tribos antigas. Isso significa que o nosso instinto precisa de um sorriso estampado no rosto do interlocutor, para nos fazer sentir seguros e transmitir que ele está desarmado. Dessa maneira, essa é a primeira dica. Sorria, não dói nada, é gratuito e pode trazer resultados inimagináveis na comunicação. Dica número 2 de rapport: chamar a outra pessoa pelo próprio nome, pelo nome dela. Consiste em você mencionar alguém
pelo nome, isso mesmo, Dale Carnegie, que é considerado o papa, né, das relações humanas. Ele falou o seguinte: lembre-se que o nome de uma pessoa é o som mais doce e importante que existe para quem? Para aquela pessoa. E todas as pesquisas depois, subsequentes, elas também apontam para a eficácia do que Carnegie já havia falado lá atrás, né? Então, eu sei que mencionar outro nome pode parecer algo simples. Parece, não parece? Mas não é o caso. Tem valia isso aí. E isso é uma coisa bastante importante. O fato de você chamar alguém pelo nome, especialmente alguém que você não vê há algum tempo ou que você não vê, não se relaciona todo o tempo, chamando essa pessoa pelo nome, você cria automaticamente, você estabelece uma conexão automática com essa pessoa. Bora para a terceira dica. Seja otimista, é a terceira dica de rapport. Terceira, não há nada melhor, não é nada melhor do que você conviver com pessoas positivas, que pensam para frente, positivamente, que estão sempre para cima, alguém que está focado não no problema, e sim na solução. Sabe do que eu estou falando, né? Esse tipo de pessoa, né, ele espalha o vírus da positividade. É o tipo de pessoa que traz boas energias e causa boa impressão nos outros, né? A gente não olha assim, pô, aquele cara parece ser legal. Claro que ser otimista vai gerar uma empatia nos outros, e isso vai acontecer principalmente porque os otimistas transmitem algo que chamamos de confiança. Eles e elas nos fazem querer estar perto deles e delas, né? Então, se você está reclamando muito, presta atenção nisso e pare agora. Seja mais otimista. Vamos para a dica número 4 de rapport. Dica número 4 de rapport, que é: seja paciente. Seja paciente, portaria? Seja paciente e aprenda a administrar as diferenças, tanto para alcançar resultados que você deseja, quanto para entender as equipes que estão ao teu lado. No entanto, para lidar bem com diferentes situações, é preciso ter paciência. Simples assim. A paciência, ela deixa a gente mais tolerante, mais compreensivo. E isso demonstra e faz criar mais empatia e reciprocidade. Agora, para ter paciência em todas as situações, e principalmente nos imprevistos, é preciso você saber, né, trabalhar essa ansiedade, é preciso você saber ouvir. Às vezes a gente tende a falar demais e dificilmente ouvimos a outra pessoa, o nosso interlocutor. Você pode até achar que aprender a ouvir, ter paciência, parece ser uma coisa bem simples, né? Parece, mas não é bem assim. Por quê? Para você aprender a ter paciência, ser tolerante em situações estressantes, é necessário treino de controle emocional e muita disciplina. Olha como. Você tem que buscar por pontos de conexão com a pessoa. E isso são a quinta técnica de rapport, exatamente. Quinta técnica de rapport é conectar-se com essas pessoas. Olha, estar bem em família, no trabalho, com os amigos e na vida amorosa já é um sinal de que você está buscando pontos de conexão quando você consegue isso. A gente deve entender o universo de cada pessoa. Você tem que entender a você mesmo, obviamente, como você funciona, mas você também precisa entender os outros. E isso pode até parecer que você não tem nada em comum com outra pessoa, por exemplo, né? Pode até parecer, porque se você tentar encontrar qualquer informação que amarre você a ela, você vai ver que vocês podem ter sim algo em comum, né? Que conhecimentos você tem em comum? Vocês gostam dos mesmos filmes, dos mesmos músicos, dos mesmos programas de TV, de cozinhar, pesca como hobby e muito mais, né? Inclusive, as pesquisas do Dr. Robert Cialdini, que vamos dizer assim, ele é o pai global da persuasão e autor do livro best-seller Armas da Persuasão, ele confirma que a gente gosta mais e confia mais e faz mais negócio com quem nós consideramos nosso amigo, portanto, com quem nós temos mais pontos em comum. E é esse fator, né, de as pessoas nos considerarem mais próximas, mais confiáveis, mais amigos, o professor Cialdini dá o nome, né, desse fator de princípio da afeição e amizade, é verdade. E a busca por pontos de conexões, pontos comuns com os outros, ela aumenta o processo de compreensão mútua. Percebe como está tudo engajado, né? Além disso, a internet ela pode ser de grande valia, de grande ajuda na identificação desses pontos em comuns do seu prospect. Por exemplo, nós do mundo das vendas, né? Na era das redes sociais, é bem fácil de você achar esses pontos de congruência, coerência entre vocês. Olha, os lugares onde vocês moraram, estudaram, você e o teu prospect, né? Escolas e universidade onde vocês estudaram,
amigos em comum, esportes que vocês praticaram, time de futebol que vocês torcem, outros esportes, hobbies, etc. Essas informações, elas estão todas. As profissionais, principalmente no LinkedIn, mas você tem Instagram, Facebook, Twitter, etc. Tá tudo na internet. Em algum lugar na web você vai encontrar dados daquele cliente, daquele prospect, para ajudar você a gerar rapport. Pode acreditar. Agora a gente vai para a sexta técnica, a sexta, que é a mais conhecida e a mais importante do rapport, que é o espelhamento. Isso sim, além das 5 que a gente acabou de falar, das 5 técnicas, né? Nós acabamos de discutir que elas funcionam barbaridade, eu estou falando sobre a sexta técnica, que é a mais conhecida da PNL, a programação neurolinguística, a técnica do espelhamento. Ela é a mais eficaz em relacionamentos. Sabia? Pois é, olha só. O espelhamento, ele é muito popular na nossa área de vendas e ele é muito eficaz quando feito direito, né? E frequentemente ele é usado em treinamentos de vendas. Isso mesmo, essa técnica, como o nome sugere, consiste essencialmente em você imitar os elementos da linguagem corporal da outra pessoa, não só lingual, como corporal também, como escrita e etc. Por exemplo, se você tiver uma reunião com alguém, você pode imitar suavemente o gesto dessa pessoa, até a respiração para os mais avançados, expressão facial, tom de voz, velocidade de voz e muito mais. Ou qualquer outro fator de empatia que você possa notar na pessoa que está envolvida ali naquela conversa. Só que não pode ser algo ali muito forçado, não. Algo que a outra pessoa possa notar. Ah, não. Olha só, ela deve ser algo assim muito sutil, muito gentil. Por exemplo, se eu estou lidando com uma pessoa que é mais introvertida, mais silenciosa, mais relaxada, que ela gesticula pouco, fala baixinho, cara, não adianta eu querer espelhar esse cara falando alto e falando rápido, falando veloz. Além disso, se ela não move as mãos excessivamente ou fala rapidamente, que sentido faria, né, eu ficar ali gesticulando, né? Não faria sentido nenhum. Outra preocupação que você deve ter ao usar a técnica de espelhamento é aplicar ela gradualmente. Você não tem que sair espelhando tudo que você vê pela sua frente no interlocutor, não. Faça isso aos poucos, com os movimentos do seu interlocutor, um movimento por vez. Você tem que ser bastante sutil, não pode parecer que você está imitando o cara, isso é muito ruim. E aí essa pessoa vai se perceber, se você fizer isso, né, que aquilo é um negócio meio maluco, ridículo, e nesse caso a técnica passou a ser não funcional. E você pode até pensar que vai funcionar, mas não vai. O objetivo dessa técnica do espelhamento é você observar, saber como funciona bem a técnica, né? Preste atenção, o objetivo é você conhecê-la. Aí depois que você conhecer os detalhes mais finos da técnica, né, você consegue utilizar de forma bastante interessante. Com o tempo, com a prática, você vai alcançar um alto nível de espelhamento e conexão com as suas leads, com os seus clientes e vai desenvolver relacionamentos, olha, eu te garanto, muito mais profundos. Como fica fácil sim. Mas olha só, nós estamos falando de relacionamento tão profundo que as outras pessoas elas vão se sentir atraídas por você, e olha que eu vivo isso o tempo todo, mesmo sem que elas percebam. De repente você se torna um reflexo dessas pessoas, em alguns momentos elas vão se tornar subconscientemente espelhadas por você. Após o espelhamento, né, qual que é o próximo passo? É você dirigir, né, conduzir a pessoa, né, para ir para o destino que você quer. Imagina um casal dançando ali ao ritmo, sei lá, de uma música, o tango, por exemplo. Eles começam com etapas básicas, passos básicos, né, e depois com o tempo. Não é preciso se falar mais nada. As coisas vão indo para o avançado. É como se o cavalheiro ele orientasse a dama para onde os movimentos devem fluir, não é verdade? Sem, no entanto, falar uma única palavra. Essa é a condução, né, que vai depois que você estabelece rapport. Estabeleceu o rapport, conduziu. Olha, sem perceber, ele vai, no caso ainda do bailarino, né? Ele vai para um lado e para o outro e a dama também aceita melhor a sua condução. E a mesma coisa acontece com as pessoas. As pessoas aceitam a sua condução, as suas sugestões, as suas ideias, negociações, etc. E isso é rapport, é a conexão que faz com que você gere influência, né? E seja importante com as pessoas com as quais você está relacionando-se, né? Olha só, e se dá para fazer isso online também? Dá. Até mesmo por e-mail? Dá também. Mas é uma forma de tentar aumentar esse nível de empatia entre vocês? E vai dar certo? Vai. Olha só, em cada chance que você tiver ao longo dos anos, assim, né? Você vai vendo que quanto melhor você fizer, quanto mais você fizer o rapport, mais
prático você vai estar, né? Você vai estar mais craque, as pessoas vão interagir com você automaticamente, Então, repita palavras, repita gestos, emojis, sempre aos pouquinhos, né? E você vai ver que você vai ficar também online cada vez melhor no rapport. E você brinca, no final das contas, no bom sentido, né? Com o inconsciente das pessoas, porque elas vão ver em você cada vez alguém mais parecido com elas e elas vão se abrir com você, né, o tempo todo. E essa é a técnica de rapport. Com o tempo você vai ver, essas técnicas elas introjetam-se em você e você sai praticando naturalmente. Tudo vai acontecer automaticamente, sem parecer que você planejou isso. É verdade. Você se torna mais carismático. O carisma vai vir automaticamente. Esse é o bônus que você ganha quando pratica a técnica de rapport. As pessoas começam a ver você como mais simpático e mais atraente, mais carismático, né? Praticar técnicas de rapport tem lá seus bons efeitos colaterais. Outra coisa bacana do rapport é que elimina tensões, né? Você já chega ali estabelecendo um rapport, você perde, no bom sentido, a possibilidade de tensão, de conflito. Isso é muito bom, né? E é por isso que é muito comum que quando você começa a usar essas técnicas de maneira eficaz, quando você utiliza o rapport, as pessoas elas começam a se revelar mais para vocês. Ela começa a ser mais honesta com você. É muito interessante. Elas vão te procurar mais vezes para pedir ajuda, pedir orientação. Elas vão querer conversar contigo. Elas vão contar para você sobre as necessidades delas, os caprichos, os desafios, metas, sonhos, temores, enfim, tudo que elas sentem. É verdade. E o mais interessante, elas vão encaminhar você profissionalmente para outras pessoas. Elas vão te indicar, isso é mágico, vão fazer indicação de você, do seu serviço. Por isso que eu pratico rapport diariamente na minha carreira de vendas faz muito tempo e olha quantas indicações eu tenho recebido, né? Por exemplo, na semana que eu estou gravando esse vídeo, eu recebi uma indicação para uma palestra numa convenção de vendas e para dar uma aula de marketing e vendas numa universidade. Isso é mágico, não tem preço, é fruto de relacionamento através do rapport. Tá bom? E se você gostou disso, você precisa conhecer o nosso treinamento Prospecção Extrema. Nesse treinamento a gente tem um módulo completo, aprofundado, chamado de Rapport Extremo. Rapport Extremo. Encontre o link para ele na descrição aqui abaixo do vídeo. E claro, se você está interessado no tema persuasão e vendas, inscreva-se também aqui no canal. Aproveita, né, e já curte aqui o vídeo e me ajuda a torná-lo cada vez mais visível para pessoas como você e como eu que estamos em busca dessas informações. Combinados? Um abração bem grandão em você e vamos vender!